Olá, que alegria ter você aqui comigo hoje. Prepare o seu coração, porque vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e transformadoras da Bíblia, a história de um homem chamado Zaqueu. Você já se sentiu pequeno, talvez invisível no meio da multidão? Ou quem sabe, já sentiu que mesmo tendo tudo o que o dinheiro pode comprar, ainda faltava algo, um vazio que nada preenchia? Se sim, a jornada de Zaqueu vai falar diretamente com você. A Bíblia nos conta, lá no livro de Lucas, capítulo 19, que Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Em Jericó morava um homem muito rico, o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. Agora, vamos entender um pouco o contexto. Publicanos, ou coletores de impostos, não eram pessoas muito queridas naquela época. Eles trabalhavam para o Império Romano, muitas vezes cobravam mais do que o devido, enriquecendo às custas do seu próprio povo. Por isso, eram vistos como traidores, pecadores públicos. Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe deles. Imagine a reputação que ele tinha. Era um homem rico, poderoso, mas provavelmente muito solitário, desprezado por todos. Apesar de toda a sua riqueza, algo ardia no coração de Zaqueu. Ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres, das palavras de amor e esperança, de como ele se aproximava justamente daqueles que a sociedade rejeitava. E uma curiosidade imensa, uma necessidade profunda, tomou conta dele. Ele precisava ver quem era esse Jesus, mas havia um problema. Zaqueu era de baixa estatura, e a multidão que se aglomerava para ver o mestre era enorme. Uma muralha de gente. Ele tentou, se espremeu, ficou na ponta dos pés, mas não conseguia ver nada. Muitas pessoas, diante de um obstáculo assim, teriam desistido. Não é para mim, tem muita gente. Nunca vou conseguir. Mas Zaqueu não. Aquele desejo de ver Jesus era maior do que a sua vergonha, maior do que o seu orgulho. Ele correu na frente da multidão e fez algo inusitado, algo que um homem rico e importante da sua posição normalmente não faria. Ele subiu em uma árvore, uma figueira, brava, só para ter um vislumbre de Jesus quando ele passasse por ali. Pense nisso, por um momento. O homem mais rico da cidade, o chefe dos cobradores de impostos, trepado num galho de árvore como uma criança. Ele não se importou com o que os outros iriam pensar ou dizer. A sua necessidade de um encontro era maior do que o seu status. E então, o momento mais incrível da história acontece. Quando Jesus chega àquele lugar, no meio de centenas, talvez milhares de pessoas, ele olha para cima, diretamente para Zaqueu, e o chama pelo nome. Zaqueu, ele diz. Imagine o choque de Zaqueu, como aquele rabi famoso, que nunca o tinha visto antes, sabia o seu nome. Jesus não apenas sabia o seu nome, mas lhe fez um convite surpreendente. Desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. O Salvador do mundo não o repreendeu, não o julgou, não apontou seus erros na frente de todos. Ele simplesmente o chamou e pediu para entrar em sua casa. A multidão, claro, começou a murmurar. Como assim? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Eles não entendiam que Jesus veio exatamente para isso. Buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, por sua vez, desceu rapidamente da árvore e, cheio de alegria, recebeu Jesus em sua casa. Aquele encontro mudou tudo. A presença de Jesus na casa de Zaqueu provocou uma transformação instantânea e genuína em seu coração. De pé, diante de todos, Zaqueu fez uma declaração pública que provava sua mudança. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso não foi uma barganha para comprar o favor de Jesus. Foi a resposta de um coração que havia sido tocado pela graça, pelo amor que não julga, mas acolhe. Ele não só se arrependeu, mas demonstrou esse arrependimento com ações concretas, reparando o mal que havia feito. E a resposta de Jesus é o ponto central de tudo. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não viu Zaqueu como um publicano corrupto, mas como um filho amado que estava perdido e precisava ser encontrado. Essa história
nos ensina lições poderosas. Primeiro, não importa quem você seja, o que você fez ou o quão perdido se sinta, Jesus conhece o seu nome e deseja ter um encontro com você. Ele vê além dos seus erros, além da multidão e olha diretamente para o seu coração. Segundo, um encontro verdadeiro com Jesus sempre gera transformação. Não é apenas uma emoção passageira, mas uma mudança real de atitude, de valores, de vida. Quando Jesus entra na nossa casa, no nosso coração, a velha vida fica para trás e uma nova começa. Onde havia vazio, ele traz plenitude. Onde havia culpa, ele traz perdão. Onde havia solidão, ele traz comunhão. Talvez você esteja hoje como Zaqueu antes do encontro, rico em algumas áreas da vida, mas com um vazio na alma. Talvez você se sinta pequeno, incapaz de chegar até Jesus por causa dos obstáculos, das multidões, das vozes que te acusam. Faça como Zaqueu. Não desista. Suba na sua árvore, dê um passo de fé, por menor que seja. Clame por ele. Jesus está passando hoje pela sua vida e ele quer entrar na sua casa. Ele quer te chamar pelo nome e dizer: hoje a salvação chegou para você. A pergunta que fica é: você vai descer da sua árvore e recebê-lo com alegria? A decisão de abrir a porta da sua casa, do seu coração, é sua. E eu posso te garantir, é o melhor convite que você pode aceitar. Quando Jesus entra, tudo se transforma. Escreva aqui nos comentários: Jesus está na minha casa. Vamos declarar juntos que o nosso lar e o nosso coração pertencem a Ele. O único que pode nos buscar, nos salvar e nos dar uma vida nova e abundante. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse amor transformador e, claro, se inscreva no canal para não perder os nossos próximos encontros. Que a graça de Jesus inunde a sua vida e a sua casa. Fique com Deus e até a próxima.